Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu pedi para gravar, que eles têm me incomodado com uma série de coisas. Algumas coisas eu já até conversei com o seu Pedro, com a dona Sabrina. E eu queria gravar, porque eu acho que é muito importante para o tempo que nós estamos vivendo, com os valores distorcidos, que a gente vê muito a distorção dos valores, né? Então é importante. E para eu trazer o que eu precisava falar, eu tenho que fazer uma retrospectiva da casa. Aí vai sobrar para a Sabrina e para o Pedro. Que eu vou ter que trazer uns contextos que é importante a gente falar sobre isso. A gente vem com esse trabalho já há algum tempo. Não da forma como está hoje, mas de uma forma mais... No início a gente começou dentro de um modelo evangélico, mas não era totalmente evangélico, porque era um trabalho ecumênico. A gente tinha irmãos católicos que frequentavam, tinha alguns irmãos que não tinham religião, tinha irmãos de outras religiões que vinham e frequentavam o trabalho. E a gente cuidava para que tudo estivesse apresentável, para que os irmãos estivessem aqui. Geralmente quem cuidava era eu. Eu arrumava tempo para cuidar, limpar. E eu fazia com muito prazer. Eu ia limpar o nosso local de reunião. Quando a gente chegou nesse modelo que nós estamos hoje, ali o Arthur, uma vez esteve aqui, né, Arthur, com a gente, ele viu, eu vim aqui cedinho limpar, né, a gente já estava aqui. E o Arthur veio, eu vim te ajudar, veio me ajudar a limpar. Mas quando a gente estava lá embaixo, que eu ia limpar, eu ia assim com muita alegria limpar tudo, arrumar, limpar as cadeiras. Eu levantava cedo. Mas eu estou gravando isso, não é para falar de mim, é para falar de um espírito de cooperação com a casa. E isso não é só com a nossa, não. É com todas as casas que são levantadas. E também para falar daqueles que estão na casa, que muitas das vezes a gente julga. Sabe? A gente acaba julgando o irmão porque não o compreende, mas não entende a importância do irmão na obra. Teve um momento que só ficava eu e meu marido cuidando da casa. Lembra, Pedro? Essa época era eu e a Dil. Pedro chegava na bucha, no horário de começar, junto com Sabrina, e eu brigava com eles. Gente, chega uma meia hora antes. Quantas vezes eu falei isso? Eu cobrava deles. Mas ele me achava chata, que eu cobrava. E eu cobrava dele o horário, cobrava da Sabrina. E o que eu dizia? Olha, quando a gente marca um trabalho espiritual, o que eu falava? A espiritualidade marcou com ela, ela está aqui. Isso eu aprendi na igreja. Eu aprendi na igreja, eu aprendi com o meu pastor, que já está na glória, como diz na nossa religião. E ele realmente está lá no Pai. Ele foi para lá, ele está lá sendo trabalhado. Eu aprendi com ele, que ele dizia, quando vocês vêm, o Pai já está aqui esperando. É um encontro marcado. E é a mesma coisa, quando a gente vem, a espiritualidade já está aqui esperando a gente. Hoje, quando eu vejo isso, que a Sabrina, as colocações que a Sabrina faz, a cobrança que ela faz dos médios, eu fico feliz, porque eu cobrava dela e ela não me escutava, eu era chata. Hoje a chata é ela. Né? Hoje ela está sendo a chata, né, Sabrina? E eu cobrava. Vinha com o estômago cheio. Eu dizia assim para ela, porque você não almoça cedo, faz igual eu faço, eu almoço cedo, para não entrar num trabalho espiritual com o estômago cheio. Ela vinha e eu dizia assim, não é possível entrar no trabalho espiritual vomitando comida.
Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou até fazendo uma brincadeira. Por que eu estou falando? Porque o trabalho espiritual tem que ser uma continuação daquilo que a gente vive, da nossa casa. E a gente tem que viver em cooperação, não só dentro da nossa casa, mas com o trabalho, o local que a gente vai, e entender. Eu, no domingo, eu conversei com o Pedro, eu falei assim, a gente fala tanto em reforma íntima e fala em fraternidade. E eu disse assim para ele, o meu marido é um mago negro encarnado. Todo mundo sabe disso, já foi dito. Até a neta dele foi revelado para a neta dele. Então, ele não pode dizer que foi só a gente. Que a neta dele falou assim, meu avô, descobri que tu é um mago negro, eu fui uma bruxa. Então, ela falou, a gente fez parte lá do teu grupo lá embaixo. Então, não vai dizer que foi só a gente que revelou. Ele é um mago negro encarnado. Aqui é a casa dele. A gente dividiu essa parte aqui e reservou para o trabalho espiritual, como reservou lá embaixo um período. Quando a gente fazia o trabalho lá embaixo, ele levantava cedo junto comigo. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia varrer o jardim e varrer o quintal. Você chegava, estava tudo limpinho, né? Jardim varrido, quintal todo limpo. Era ele que varria. E fazia com uma felicidade para que as pessoas chegassem aqui e encontrassem tudo limpo. E tem um detalhe, gente. Ele tem um desvio na coluna sério por causa da posição de trabalho. Ele ficou com uma lesão do esforço repetido de trabalho. Então, ele tem a coluna torta. Foram mais de 50 anos trabalhando na mesma posição. Então, quando ele pega uma vassoura para varrer, ele sente dor. Ele parava, respirava, porque estava sentindo dor. Daqui a pouco, às vezes, quando terminava um lado, eu ia lá ajudar ele a varrer, recolher as folhas, porque ele parava, que ele sentia dor. Magro negro fraterno. Sério, magro negro fraterno. Porque com toda a dificuldade dele, e a gente sabe que tem as dificuldades, a gente que convive com ele no dia a dia, sabe todas as dificuldades, ainda mais que ele é autista. A gente sabe das dificuldades que é conviver com autista. A instabilidade emocional, né? A gente sabe de tudo isso. Sabe os altos e baixos. E ele abre a casa dele. Cedeu essa parte para a gente se reunir. A gente invade a vida dele. Mas ele, vocês não têm ideia a alegria que ele tem com esse trabalho. Ele tem uma alegria imensa com esse trabalho. Muita alegria. Tem os problemas dele? Tem, mas ele tem. E eu, no domingo, eu conversei com o Pedro, eu disse assim, tem ideia da evolução dele? O quanto ele evoluiu? E no outro dia, eu conversando com ele, eu fui agradecer, eu agradeci a ele. Eu falei, Deus sabe o que faz. Deus não me mandou junto com você, à toa. Aliás, como mesmo falou, nós não estamos aqui juntos à toa. No outro dia, quando revelaram que o espírito do Pedro foi Akhenaton, que revelaram que o meu espírito, na época de Akhenaton, foi Ramoses, a gente estava ali do outro lado, eu e a Maiara, fazendo resgate de espíritos daquela época. Eu chamei meu marido para fazer o resgate comigo, porque eles pediram que eu chamasse ele. Ele sentou do meu lado, nós fomos fazer o resgate juntos.
Os espíritos que foram resgatados eram todos sacerdotes de Amon e que estavam ligados ao espírito dele, porque nessa época ele estava encarnado e era Aie, o sumo sacerdote de Amon. Tem uma ligação grande entre nós? Tem. Quando terminou o resgate, a Maiara disse assim para o meu marido, nessa época, com a morte de Akhenaton, você foi muito beneficiado. Só isto. Eu estava do lado dela e ouvi. Quando eu digo que às vezes o espírito dele se manifesta, ele nem percebe que é o próprio espírito falando, e às vezes eu já conversei com ele, eu digo, você lembra quando você falou isso para mim? Ele não lembra. Ele saiu dali, entrou aqui, virou para o Pedro e disse assim, fui eu que te matei, matei tua mulher, matei teus filhos. Aí precisa de um corpo novo. Aí eu fui questionar ele. Depois que terminou, eu chamei ele, eu falei assim, como você foi falar isso para o Pedro, que isso não foi dito para você? Eu lembro que a Maiara disse, você falou isso por quê? Ele, não sei, veio para mim. Veio na minha cabeça que fui eu. Ele lembrou. Assassino confesso. E foi aí quem emparedou Ramoses. Eu estou com ele, sou esposa dele. Gente, Deus faz tudo com muita perfeição. A evolução dele, para vocês terem ideia, a prima dele, quando desencarnou, que ela era da Umbanda, desencarnou, quando ela veio uma vez se comunicar comigo, e ela veio na Sabrina, a Sabrina vai lembrar desse dia, ela olhou para o meu marido e disse assim, Adil, a tua evolução no plano espiritual é a coisa mais comentada que tem. Para vocês entenderem o quanto ele evoluiu. E ele está aqui nesse trabalho e continua fazendo a parte dele. Às vezes, mesmo com dor, ele vai lá varrer, às vezes. Eu que levanto, vou lá ajudar. Eu venho aqui limpar. Por que eu estou trazendo isso? Porque o trabalho espiritual não é só a gente chegar na casa para trabalhar. O trabalho já começa na casa da gente. Começa na nossa disciplina. Como eu falava antes, que eu cobrava a disciplina, e eu falava, gente, trabalho espiritual tem que ter disciplina. É disciplina e respeito. Uma vez lá embaixo, eu estava limpando a saleta, eu botava música para limpar, quando a gente se reunia lá embaixo. Eu botava a música e ficava limpando tudo. Um dia veio a Serafina, lembra? E eu disse assim, eu boto música aqui para limpar. Ela disse assim, a gente aproveita quando você está aqui limpando com a música, a gente vem para trabalhar na contraparte astral, que elas vinham trabalhar na contraparte. E a gente dança junto com você, a gente vê dançando aqui, limpando, a gente dança junto com você. Você não está sozinha, não. A gente está aqui, a gente aproveita a música e dança também junto com você. Então, o trabalho já começa quando a gente já está em casa e vai sair, já começa o trabalho. A gente já tem que vir em espírito de preparação. E a gente tem que entender os irmãozinhos que estão na casa nos ajudando. Porque a gente fala que é um mago negro, tá? Mas quanta coisa ele faz para ajudar? E quantas pessoas vão olhar e não vão dar crédito, porque não, é mago negro. Eu no outro dia brinquei com o Pedro, que eu disse assim para ele, Deus faz as coisas com tanta perfeição
que as coisas só nos atingem se a gente entrar naquela vibração, se a gente ficar pensando naquilo. Porque as trevas podem planejar. Aí eu brinco com o Pedro, eu digo assim, Pedro, quando a gente está na posição com o Pai, que não teme, porque está na posição com Ele, as trevas podem fazer o planejamento. Quando ela está indo, Deus está voltando. As coisas só acontecem com a permissão dele, não é, Pedro? E muitas das vezes, quando acontece alguma coisa com alguma casa que foi permitido, que Deus permitiu, porque precisava acontecer para acordar as pessoas. Para acordar, gente. Tem que acordar. Porque a gente fala da reforma íntima, a gente fala de fraternidade, mas alguém se esforça para mudar o temperamento, se esforça para cooperar, se esforça, porque a gente tem que se esforçar. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que tem que ser mudado. De que forma eu posso cooperar mais com o meu irmão? De que forma eu posso cooperar mais com a casa? Será que eu chegar um pouquinho mais cedo, eu posso varrer um cantinho, eu posso lavar um banheiro? Eu posso, de repente, ouvir um irmão? Pode ser que esteja algum irmão lá que precisa que eu ouça. Tudo isso faz parte de um trabalho espiritual. Então, às vezes, quando tem casas sacudidas, Deus está permitindo para acordar. Hoje, eu até comentei assim, que mesmo quando se traz uma mensagem de exortação, você tem que ser sábio na colocação da mensagem, porque você vai trazer uma mensagem de exortação, mas você não precisa usar o teu temperamento, vamos colocar assim, um temperamento, como é que eu vou dizer assim, mal educado, vou colocar um comportamento mal educado para agressão. Você pode trazer uma mensagem de exortação necessariamente sem ofender. E às vezes a gente não trabalha o nosso temperamento, a gente não trabalha aquilo que precisa ser mudado em nós. Aí vem, ataca uma casa, sim, atacou, porque você deu brecha. Tanto que eu falo para o Pedro, o dia que isso acontecer conosco, tem que ver onde é que está a falha aqui dentro. Que Deus permitiu para a gente acordar. Porque eu sempre falo, as trevas, quando está indo, Deus já voltou. Deus já viu qual é o planejamento e está agindo quando a gente está na posição com Ele. E a gente também, nós temos que aprender a ser gratos. Porque muitas das vezes, Deus nos dá aquilo que a gente necessita. Você não tem condições para ter aquilo, mas Deus te dá, Deus te empresta, Deus te bota nas tuas mãos para te atender naquela necessidade. E a gente não dá valor àquilo que Deus bota na mão da gente. Porque a gente olha e trata com negligência, com desdém, não trata com carinho, não trata com zelo. Aí chega um momento que Deus diz assim, não tem zelo, não tem carinho, não está sabendo respeitar aquilo que eu estou socorrendo na tua necessidade. Pois agora eu vou te dar um tempo que tu vai aprender a respeitar. Aí às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu estou indo na igreja, mas tudo está dando errado agora. As direções na minha vida estão todas erradas. Não está errada, está certa. Você não soube ver naquela época que Deus botou na tua mão. Por isso que tem pessoas que perdem casa, perdem carro, perdem
muitas coisas que estão no trabalho espiritual e dizem assim, poxa, não tem mais, e agora está difícil. Deus piora a situação. Deus piora, sabe por quê? Você se esforçar mais. Deus te socorreu, você não deu valor, você não foi grato. Aí Deus vai lá, roda o botão, põe dificuldades. Agora você vai ter dificuldades. Eu não queria que você tivesse dificuldades, mas você não mudou. Você continua sendo ingrato. Agora você vai enfrentar dificuldades. Aí roda o botãozinho. Agora vem as dificuldades. Aí você começa a achar que o problema está na casa que você está. Que o problema está ali. Porque você está enfrentando dificuldades naquele local que você está. Mas você parou para olhar que Deus botou tudo na tua mão e você não respeitou nada. Aí você tem que cooperar, você não coopera. Você tem que ajudar o outro irmãozinho, você não ajuda. Vê um irmão mais velho ali, cuidando, você nem ao menos se esforça a chegar um pouquinho mais cedo para ajudar aquele irmãozinho. Então, gente, eu estou trazendo essa mensagem que eu já devia ter trazido há mais tempo, que eu estou pedindo para trazer. E eu estou falando com a Sabina, eu preciso gravar. Sabina, eu preciso gravar. E eu precisava, Sabina, trazer essa mensagem. Porque a gente tem que pensar bem. Porque isso não é só aqui nesta casa, é em todas as casas. E a gente tem que pensar nisso. Eu dou sempre exemplo do pastor da minha igreja, que eu admirava muito e continuo admirando. Ele era complicado, um temperamento difícil. Muita gente não gostava dele na igreja, porque o temperamento dele era muito complicado, mas ele tinha um zelo pela obra, sabe? Um zelo pelas coisas, um zelo pela obra. Tudo ele respeitava. Era um zelo muito grande. Ele já era uma pessoa bem idosa, vocês têm ideia, ele já tinha tido um AVC, ele ia se arrastando para a igreja, ele ia de condução, e ali com o braço paralisado e mancando, ia de condução para a igreja. Ele não ia, e não deixava de ir, e tinha zelo pela obra, ele zelava, ele não era compreendido, porque ele já estava muito idoso, mas ele ia para lá, ele pegava na vassoura para varrer. Uma das coisas que ele mais fazia e que eu admirava muito, eles têm aquela retirada que eles fazem, né, um Prolabore, lá não sei se é Prolabore, eles tinham um valor que eles recebiam da igreja. Eu não sei qual era o valor que ele recebia, mas ele tinha a aposentadoria dele, que ele era aposentado. Quando a igreja dava o salário dele, ele tirava 10% do salário e botava no bolso para passagem. Os 90% ele devolvia para a igreja. E ele dizia, não, o dízimo é para a minha passagem. Ele tirava o dízimo daquele valor. Ele usava o dízimo para pagar a passagem dele e o restante ele devolvia para a obra social da igreja. E ele esteve aqui se comunicando comigo. Não foi, Pedro? E ele falou, ele não sabia desse trabalho aqui, porque eu não falava com ele, que ele não ia compreender. E ele falou para mim, fez você muito bem não ter falado, porque eu seria o primeiro a te atacar. Mas ele tinha zelo. Quando ele desencarnou, que eu orei por ele, veio um mentor, não sei se foi Pai João, qual foi o mentor que veio falar comigo e disse assim, ele está muito bem, está passando pela recuperação dele, pelas reavaliações que ele tem que fazer. Mas ele está muito bem amparado porque foi tudo colocado na balança e o que pesou mais para o lado dele estar numa colônia. E ele foi para uma colônia de evangélicos.
Então, gente, eu deixo essa mensagem para todos pensarem. Tá? E que Deus possa nos abençoar e a gente refletir. Amém.